Então, a gente sempre posta o link um pouquinho antes das 9, aí até 9h05, pelo menos, a gente vai aguardando o pessoal conectar. E aí vamos dar início, então. A nossa gravação depois fica disponível ali no Classroom para todo mundo, né? Lá na barra atividades do Classroom ficam as nossas postagens todas, os nossos materiais de aula, os slides que a gente utiliza durante a aula, o próprio vídeo, né? Vai ficar disponível para vocês lá no Class. Tanto para o pessoal que está online, quanto para vocês, né? Todos têm acesso ali ao Classroom, né? No início de cada aula, a gente relembra pelo menos, sempre, né? Sem exceções, o nosso calendário. Para ninguém esquecer, né? Dos compromissos avaliativos, pelo menos, que é tão importante, né? Não é o objetivo, né? É o resultado, a nota, né? O objetivo é o aprendizado, né? Mas, para ser aprovado, a gente precisa da nota, então a gente precisa desse resultado, então é importante a gente sempre rever. Na primeira quarta-feira, 11/8, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, e correspondente a esse conteúdo, a avaliativa 1, lá no Moodle, né? Essa avaliativa 1 encerrou dia 23, segunda-feira, às 23h59. E a gente já viu isso lá no nosso contato pedagógico, né? Relembramos nas aulas anteriores que vocês não deveriam esquecer desse detalhe, porque vale um ponto, né? Então, espero que todo mundo tenha entrado lá no Moodle, né, feito a avaliativa 1. No dia 18/8, quarta-feira passada, a gente teve a aula 3 e 4, e aí, correspondente a esse conteúdo, nós tivemos a avaliativa 2 abrindo no Moodle no dia 16. Ela fica aberta até o dia... Quem é que olhou o Moodle aí por último e lembra do dia? Ninguém está olhando o Moodle? Acho que é dia 30, até o dia 30, se eu não me engano. Isso, Daniele, perfeito, dia 30. Dia 30 fecha a avaliativa 2. Né? Hoje é dia 25, então tem final de semana aí para fazer, né? Não vamos deixar passar também, vale mais um ponto. E hoje a gente vai ter o conteúdo da aula 5 e 6. Então, correspondente a essa aula 5 e 6, vocês vão ter a avaliativa 3 para fazer no Moodle. Essa avaliativa 3 abriu no mesmo prazo, encerra no mesmo prazo da avaliativa 2. Abre dia 16, fecha dia 30. Tá? Mais um ponto, aí já contam 3 pontos, né? E na próxima semana, nós vamos ter o conteúdo da aula 7 e 8, e aí a avaliativa 4, valendo mais um ponto, somam então os 4 pontos. Todas essas, né? Cada uma delas, lá no Moodle, né? Semana 1, avaliativa 1, semana 2, avaliativa 2, semana 3, avaliativa 3, semana 4, avaliativa 4, exatamente igual a gente mostrou lá no contrato pedagógico. Vocês devem lembrar, né? No contrato pedagógico, a gente abriu o Moodle, né? Mostramos lá como acessar a disciplina de Economia e Mercado, mostramos lá onde aparecem as avaliativas, né? Como é que vocês vão fazer. Primeiro abrir o arquivo em PDF, pesquisar, montar seu gabarito, depois abrir o link, né? Marcar as respostas e fazer um envio, valendo um ponto cada uma. Né? Seguindo aqueles prazos, todos os prazos estão lá, né? Abaixo de cada avaliativa tem esses prazos que a gente comentou agora. Tá? Para fechar os 10 pontos, temos o trabalho disciplinar. Vale 6, né? Aí fecha 10 pontos na N1. A entrega do trabalho disciplinar até o dia 4/9. Qualquer dia, inclusive o dia 4/9. Tá? Onde é que tem que fazer o trabalho disciplinar? Lá no Classroom. Como é que faz? Demonstramos lá no contrato pedagógico, né? Cujo vídeo foi gravado, está disponível para vocês lá no Classroom. Se alguém não lembra como é, né? Dá uma entradinha lá. A gente abriu o Classroom, entramos na postagem do trabalho disciplinar, abrimos o arquivo do trabalho, mostramos que ele é editável, vocês inserem as respostas lá. Tem um link, né? Onde vocês vão ler um conteúdo a respeito da inflação no período de julho de 2021, para responder essas 9 perguntas lá do trabalho, para depois fechar ele, clicar em entregar. Todo esse passo a passo a gente falou no contrato pedagógico. Né? Fechou 10 pontos a N1, a média é N1 mais N2. Então falta, né, a nota da N2. A nota da N2 é a prova final, a nossa quinta, quarta-feira, dia 8/9. Tá? Vale 10 pontos. Então, N1, 10, N2, 10. 10 mais 10, 20, divide por 2, média final 10. Essa é a nossa média, né? N1 mais N2 dividido por 2. Se por acaso, muito difícil isso acontecer, mas se acontecer um desastre no meio do caminho, né? A gente somar as duas notas, dividir por 2, não der a média mínima 6,
né, deu uma nota abaixo, 5, 4, alguma coisa assim, ainda tem uma prova de substituição, tá? No dia 25/9, lá no Moodle, para fazer. Isso acontece sempre, né, nas disciplinas EAD, sempre no segundo sábado, subsequente ao encerramento de qualquer disciplina, seja do primeiro ciclo, seja do segundo, tem uma prova de substituição lá no Moodle para fazer. Para todo mundo, sempre no segundo sábado subsequente ao encerramento de qualquer disciplina. Tá? Nesta, Economia e Mercado, é no dia 25/9, é um sábado. 9 horas da manhã, pode acessar lá e fazer a prova de substituição, somente aqueles que ficarem abaixo da média. Quem fica acima da média não precisa, né? Já está tudo resolvido, tá? Então, muita atenção aos prazos, não percam. E a prova final, tá? No dia 8/9, é diretamente dentro do Moodle, né? Para quem está online, não tem conexão ao vivo, né? Eu vou postar no Classroom as instruções de prova e o código, e vocês que vêm aqui presencialmente, colocam o código aqui no quadro para vocês. Vocês têm acesso a todos os materiais de que vocês tiverem, né? Anotações de aula, quiserem trazer apostila impressa ou apostila em PDF no celular, enfim, para fazer a prova tranquilamente, com todo acesso, assim como o pessoal que está online também tem acesso, tá? Muito bem. Embora a gente já tenha falado desse calendário várias vezes, pode ser que tenha uma dúvida nova, né? Alguma coisa que a gente não perguntou ainda. Então, gente, como é que tá para vocês isso? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? O pessoal que está online, nosso calendário aí, tudo certo? A avaliação final ali não é igual aos trabalhos, né? Que tem um antes e daí depois entra e faz online. É só entra e faz. Isso, exatamente. A prova final é só entrar e fazer a prova, tá? Tá. E ela tem um tempo também, né? Tem um tempo de execução ali. No dia exato a gente fica sabendo, mas em geral disciplinas que tem bastante teoria, 45 minutos de prova, disciplinas que tem mais cálculo é 1h30 de prova. Geralmente é isso que é definido pelo núcleo EAD, tá? Sempre tem um tempo de prova final também. Obrigado pela pergunta, Paula. Mais alguém, gente? Muito bem. Então, vamos adiante. Nossa aula de hoje, a gente vai tratar dos aspectos da macroeconomia, principalmente a respeito de inflação, né, juros, o PIB, o PNB, esses elementos, né, que são importantes e que fazem parte da estrutura econômica de um país, que precisa ser controlado, né, por esse país, justamente para proporcionar crescimento, né, econômico a esse país, que vai gerar mais empregos, né, captação de mais recursos, ampliação de empresas no território nacional, que gera aquele ciclo virtuoso, né? Então, mais renda, mais aquisição de produtos e bens e serviços, que automaticamente gera mais, né, busca pelas empresas, né, de colaboradores, funcionários, e isso é um ciclo virtuoso, né? Automaticamente o Estado, né, ou seja, a União, estados e municípios vão ter mais arrecadação, também mais recursos para aplicar e investir, né, em infraestrutura, educação, segurança e outras coisas. Né? Para isso, um dos elementos importantes, né, é a macroeconomia, que precisa ser analisada e controlada constantemente, né, pelos mecanismos de controle do país. Né? Então, a macroeconomia, né, ela estuda o comportamento agregado dessa economia. Tá? Agrega todos esses fatores maiores, né, econômicos que precisam ser avaliados, analisados, tá? Principalmente os elementos relacionados à produção, geração de renda, uso de recursos, comportamento dos preços e comércio exterior, tá? Júlia Correia conectando, bom dia. Então, a macroeconomia é essa avaliação global da economia do país, tá? Ela tem o objetivo, então, de verificar a renda. A renda é importante porque, bom, obviamente, né, a renda diz respeito à capacidade de aquisição de compra das famílias, dos indivíduos, das pessoas, em relação a tudo aquilo que é produzido naquele país, sejam bens ou serviços. Quanto maior for o nível de renda, maior tem de ser o nível de consumo. Tá? Recurso na mão das pessoas vai acabar fazendo com que elas vão até o comércio, né? Faz a indústria girar, vão consumir serviços. Tá?
Outro elemento importante é o elemento consumo, né? Está diretamente relacionado à renda das famílias, tá? Há uma tendência de deslocamento do consumo de bens mais simples, de menor valor agregado, para produtos mais complexos ou serviços mais complexos de maior valor agregado, conforme essa renda evolui. Então, tem uma relação direta. A chamada poupança, não caderneta de poupança, vamos confundir, né? Mas as reservas econômicas, tá? Seja do país, das empresas ou das famílias, né? Do cidadão. Quando se tem reservas econômicas, significa que há um equilíbrio financeiro, né? Não tem dívida, eu tenho reserva econômica. Então, se acontecer alguma emergência, eu tenho recursos, não preciso pegar dinheiro emprestado, nem a pessoa, o indivíduo, né? Nem o país, nem as empresas, né? Ou seja, grau de endividamento menor, mais capacidade de investimento, né? O investimento total do país, que é o investimento agregado, somado, né? Capacidade de investimento das empresas, capacidade de investimento dos governos estaduais, municipais e assim por diante. E, claro, a relação emprego e desemprego. O melhor sempre, né, para a riqueza do país, enfim, né, como um fator macroeconômico a ser analisado, é o chamado, entre aspas, pleno emprego. Porque pleno de verdade, a gente nunca atinge, né? Pleno emprego significa que tem muita oportunidade e pouca gente procurando. Basicamente isso. Então, sempre vai ter um percentual, né, de procura, sempre um percentual de gente desempregada, mas sempre menor, pequeno. Se a gente tiver, por exemplo, 5% de desemprego, já dá para dizer que é pleno emprego. Tem 5% de pessoas procurando, né? Então, é pouco o número de pessoas desempregadas no país. Significando que há uma distribuição, né, de renda dentro desse país mais ou menos equilibrada, mas há, tá? Ou seja, tem poder aquisitivo na mão da maior parte da população do país. Quando acontece o contrário, né, o desemprego, geralmente a gente tem índices grandes. Que índices grandes são esses? Quando chega a 20%, 25%, né, são índices bem elevados, né? Significa que a gente tem uma grande massa de famílias precisando de ajuda, né? E aí a legislação tem diversas formas, né, de fazer isso, mas não é uma forma, muitas vezes, continuada, né? Por exemplo, seguro-desemprego é um tempo, né, um período que se tem, né? E aí a gente começa a ter problemas, né? Começa a ter os endividamentos, enfim. Isso gera problemas para a economia do país, tá? Então, são alguns fatores macroeconômicos. Dentre esses fatores, o PIB é o principal deles, tá? O PIB é o Produto Interno Bruto. O PIB, em geral, se divide em 3 grandes áreas da nossa economia. Se a gente for procurar lá o site do IBGE, a gente vai encontrar algo mais ou menos assim, tá? Um gráfico do PIB com o comércio, a indústria e serviços. Alguns gráficos vão apresentar ainda o agronegócio separadamente, mas agregando, né? Dá para botar o agronegócio dentro do comércio, que é o comércio das commodities, né? Grãos, né? Hortaliças, frutas, né? Criação animal, enfim. Acaba entrando dentro da área de comércio. Mas, no grande agregado, basicamente isso. Comércio, indústria e serviços, ou seja, a riqueza toda somada dessas áreas da economia gera o nosso PIB, tá? O PIB geral, aquele primeiro que a gente está vendo ali. Onde a gente tem, em países subdesenvolvidos, como o Brasil, né? Outros países da América Latina, países africanos, né? Alguns países asiáticos, nós temos mais ou menos essa configuração que eu coloquei. Da indústria vem a maior, quando a gente tem uma situação, né, fora de um período de crise, da indústria, a gente tem o maior agregado, ou seja, o maior número de riqueza, gera mais emprego, geralmente a renda, né, o salário pago na indústria é maior, né? Nós temos em seguida o comércio, a caneta não está boa. Nós temos em seguida o comércio como o segundo, né, que mais traz riqueza para o país, isso em países subdesenvolvidos, tá? E por último, serviços. Por que serviços por último, né? Em geral, em países subdesenvolvidos, os serviços são pouco, né,
observados, né, pelos investidores, né, ou pouco investidos por essas grandes empresas ou grandes capitais, né, porque tendem a dar pouco retorno, porque é um país subdesenvolvido, o nível de renda é baixo, né, e não há uma atratividade maior. Isso já se inverte em países desenvolvidos. Tá? Então, em países desenvolvidos, nós vamos ter serviços, o maior agregado econômico no PIB, aí depois vem o comércio e, por último, vem a indústria. Tá, mas país desenvolvido tem a indústria, é um aspecto geral, tá, gente? Não se aplica a todos, mas a grande maioria dos desenvolvidos, a indústria é um que traz menos riqueza para o país. Porque, em geral, o país desenvolvido, a indústria eles colocam, né, em países subdesenvolvidos, né? Manda uma indústria lá para a Ásia, para a América Latina, né, para a África. Né? E aí, a renda, né, que já é alta no país, gera uma necessidade, né, das famílias em serviços. Então, eles têm muitos serviços, grandes empresas prestadoras de serviços, muito desenvolvidas no país, e o nível de renda é muito elevado. Então, eles procuram, né, utilizar bastante desses serviços, e bons serviços, por exemplo, de saúde, né, fazem bastante turismo, né, viajam a Europa toda, por exemplo, grandes países desenvolvidos, muito uso de serviços, movimenta muito a economia. Né? Inclusive, né, por exemplo, turismo, muitos países, né, desenvolvem muito, né, países desenvolvidos, e quem tem algum poder aquisitivo um pouco maior nos países subdesenvolvidos, viajam para esses países, deslocando recurso financeiro, né, alimentando o PIB desse país em serviços. É uma lógica que acontece, tá? E aí o comércio tende a ser mais ou menos equilibrado aí. Essa é a diferença, tá, comparativamente do PIB em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nossa realidade no Brasil tende a ser essa em momentos de não crise. E quando a gente está em crise, qual é o primeiro setor impactado? Geralmente a indústria. E como ele é o maior, né? O que acontece com o PIB? Sofre um impacto significativo. Então, crise do coronavírus, fechou as empresas, né? Ou grande parte das empresas está com um trabalho reduzido. Né? Diminui, né, o número de pessoas empregadas, diminui a renda. O que acontece com o comércio? Bom, se a indústria não está produzindo, né, não está alimentando esse comércio, porque tem desemprego e as pessoas não têm renda, porque a renda vem mais daqui, né? O que acontece com o comércio? Também diminui a sua capacidade, a gente tem uma redução automática, né, do PIB geral, começando primeiro pela indústria e depois cai o comércio. Quando a gente tem uma recuperação econômica, primeiro a indústria, aí puxa a renda, as pessoas voltam a consumir e puxa o comércio. Tá? Então essa é a nossa realidade em países subdesenvolvidos. Mas a gente tem outras classificações para o PIB, consideram outros elementos, tá? Para análise econômica, que é o PIB nominal, é o calculado a preços correntes, ou seja, os preços atuais, tá? Neste momento. Nós temos o PIB real, calculado a preços constantes. Esse geralmente é mais utilizado para análise de médio a longo prazo, porque ele considera a média dos preços do período. Então, eu vou ver a riqueza do país, não considerando aqueles preços finais, né, lá no final do período, último trimestre, por exemplo, do ano. Vou pegar todo o histórico dos preços da economia ao longo de um ano e vou fazer um preço médio, e aí eu tenho um preço constante para calcular o meu PIB real. Do PIB nominal, né, que é utilizado para uma análise de curto prazo, eu pego os preços correntes naquele momento da análise. Tá? E nós temos o PIB per capita, que é aquele PIB que considera toda a riqueza, né, dividido pelo número de cidadãos daquele país. Né? Ou seja, toda a riqueza dividida pelo número de pessoas dá quanto? Dá R$2.000 por pessoa, 5.000, 3.000? Quanto é que é isso? Tá? É uma medida de riqueza do país pelo número de pessoas, é o PIB per capita. Tá? Muito bem. Então, tomando alguns elementos a mais sobre cada um deles. Tá? Produto interno bruto, então, é a soma de todos os bens e serviços. Tá? Quando diz aí bens e serviços, essas três áreas, né? A área de serviços, o que é bens? A indústria que produz e o comércio que vende. Né?
Então é isso, nosso PIB são essas 3 grandes áreas, considerando que, se vocês acessarem, né, lá o site do IBGE para ver o PIB, vocês podem ver algum gráfico com mais uma área, como eu comentei, que é o agronegócio, tá? Mas que se insere dentro do comércio. Ele é um dos indicadores mais importantes para a economia de uma região. Então, a gente vai começar a tomar decisões, né, e analisar outras coisas já a partir desse grande indicador. Se o PIB está caindo por quê? Aí eu vou analisar os outros fatores. A gente tem que sair do tal do ceteris paribus, né, aquele conceito que a gente viu lá no início. Lembram? O ceteris paribus, eu pego uma variável, analiso ela em relação a ela mesma ao longo do tempo. Mas, para mim saber o que está influenciando aquela variação que ocorre, ou aumentando ou diminuindo, eu tenho que analisar outros fatores. Então, para analisar, né, o PIB, eu tenho que olhar para dentro, né, desses fatores, indústria, comércio e serviços. E dentro da indústria, comércio e serviços, a gente tem que ver o quê? Nível de renda, né, eu tenho que ver número de pessoas empregadas ou desempregadas naquele setor, os aspectos inflacionários, juros, tudo isso, de alguma forma, impacta. Porque se eu tiver, né, um processo inflacionário acontecendo, isso pode significar perda de renda das pessoas, por isso, menos compra. Né? E aí reduz a produção industrial, reduz o comércio. Então, é importante controlar a inflação, né? Então, automaticamente diminui nosso poder aquisitivo. Então, se antes eu ia até o posto de gasolina e colocava, né, 10 litros e pagava uma soma, agora com aquela mesma soma, quando o preço da gasolina subiu, com aquela mesma soma de dinheiro, eu não consigo colocar 10 litros, eu coloco menos. Significa que há uma necessidade de produção a menor, né? E, portanto, daqui a pouco esses impactos, né, vão chegar ao comércio. Tá? O PIB é composto por algumas variáveis, a gente chama de determinantes. Mas como é que eu chego nessa soma, nesse número? Né? Quantos bilhões ou trilhões é o PIB do país? O que eu somo ali de verdade? Né? O que eu tenho que considerar? Tá? Então, nós temos essas variáveis. Tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Todas elas fazem parte da fórmula do cálculo do PIB. Tá? A primeira variável, representada pela letra C, que é o consumo das famílias. Tá? Então, letra C é o consumo das famílias. A gente vai ver esses determinantes, né, essas variáveis. Não vamos chegar a calcular o PIB, né? A gente precisa entender como chegar nesse valor, o que é essas determinantes. Então, no consumo das famílias, claro, é importante a renda, né, atual das famílias, para o cálculo. É importante a expectativa de renda futura, e isso é um dado econômico, muitas vezes definido, né, em termos de salário mínimo nacional, é uma política governamental, né, mas em termos de iniciativa privada, há uma expectativa de crescimento da renda nas indústrias, nas empresas do comércio, nas empresas de serviço. Isso também é pesquisado, né, e entra para o cálculo. A taxa de juros ao consumidor e o crédito ao consumidor. Por quê? A taxa de juros impacta, né, a vontade de comprar ou não comprar. Quando o juros é mais alto, o consumidor tende a considerar. Né? Então, se eu vou fazer uma dívida de 100 mil com juros de 8% ao ano, eu vou fazer uma dívida de 100 mil com juros de 12%, de 15% ou de 20% ao ano. No final do pagamento da dívida, muda o montante que eu pago. Daqui a pouco eu peguei 100, no final eu vou pagar 180 mil, dependendo dos juros, eu vou pagar 250 ou 300 mil por ter pegado 100 mil inicial. Isso faz uma relação lógica para o consumidor se vale ou não a pena adquirir aquele produto, aquele imóvel, enfim. Né? Então, isso é importante e é considerado nesse determinante, tá? Consumo das famílias. O outro determinante é a letra I, investimento privado. Esse investimento privado considera expectativa de retorno futuro, custo presente do capital e oportunidades reais. Tá? E esse investimento privado não é só o investimento das empresas que estão aqui, né, no Brasil já estabelecidas, que pensam assim, puxa, a economia, né, na minha área está crescendo, então vale a pena, eu vou investir num novo produto, uma nova linha de produção, né? Ou o comércio pensa, eu vou abrir mais filiais, tem uma filial aqui em Porto Alegre, vou botar uma filial em Cachoeirinha, uma em Alvorada, ou vou pensar em expandir para o restante do estado, ou vou virar uma empresa nacional, né? Saindo do regional do Rio Grande do Sul e indo para outros estados também.
Isso é investimento privado. As empresas avaliam o mercado, a sua capacidade de absorção e pensam, vale a pena, vai trazer retorno, isso é calculado. Esse item, o I, então, determina esse nível de investimento. Qual é a soma de riqueza das empresas para investir em expansão? E outro detalhe, investimento privado, como eu falei, não só das empresas que estão aqui, mas fora do país. Há interesse de outras empresas, outros investidores, né? Americanos, chineses, europeus, indianos, enfim, que olham para o país e veem, puxa, os fatores econômicos estão positivos, então é o momento de eu colocar minha empresa lá naquele país também, que vai dar retorno, enfim. Essa taxa considera isso também, tá? Investimento privado de outros investidores que vão aportar capital no país. A letra G são os gastos do governo. Esse é bem pesado, né? Porque esses gastos alimentam todo o funcionalismo público. Não é só aquilo que os governos gastam, né, com infraestrutura, investimento em saúde, segurança, educação, mas todo o funcionalismo público, federal, estadual e municipal, que é muita gente. Tá? E considerando que a gente tem, né, escalas, níveis, né, nós vamos ter, em escala massa, no nível judiciário, por exemplo, salários podem chegar a 100 mil, 120 mil reais por mês, né? Dentro do Poder Judiciário. A gente tem Poder Judiciário, né, em várias instâncias, né, e juízes que podem chegar a esse valor. Então, há uma disparidade muito grande, né, e há salários muito altos, o que eleva bastante o nível de gastos dos governos com relação a isso, tá? Daniele levantou a mão, quer falar, Daniele? Sim, prof, comentando isso dos gastos com o governo, saiu uma planilha há um tempo atrás, uns 2 meses, com os gastos na parte do exército, né? E aí que foi mostrado que compravam leite condensado a mais de R$ 80 por unidade e causou uma grande polêmica. Não sei se o senhor viu ou lembra. Sim, sim. Essas questões de superfaturamento, né? Elas fazem parte aí de um processo que não é muito agradável, porque vai gerar esse aumento de gastos, né? E aí, se não há controle, algumas compras podem acontecer dessa forma, assim, né? Na área militar, no governo do estado, no governo federal, no municipal, às vezes nas câmaras, né? Câmara dos senadores, Câmara dos Deputados, no próprio judiciário, né? Então, por exemplo, lá no STF, esse tempo lá atrás, aí saiu uma lista de compra de lagostas, enfim, né? Que, né, se a gente parar para pensar assim, será que eles ganham 100, 120 mil? Por que eles não podem pagar a lagosta deles, né? E a gente, né, o cidadão que tem que pagar, né, a lagosta, por exemplo. Então, tem uma série de desvios também que levam a gastos extremamente elevados. Auxílio paletó, às vezes auxílio moradia, mas ele está morando num apartamento funcional, que já é do estado, do país, lá em Brasília, e ganha o auxílio. Então, tem uma série de distorções que elevam esses gastos, né? Deve estar sempre muito atento em quem a gente está votando, justamente para mudar essas coisas, né? São tão importantes, né? Às vezes, o deputado se reelege, né? E, ao se reeleger, ele ganha lá um auxílio por transferência do estado dele para Brasília. Mas ele já está lá, e aí se reelegeu, recebe de novo, né? Mesmo já estando lá. Então, uma série de coisas aí que são negativas e que a Daniele relembrou muito bem, né? Que vai para além, né, dessa questão aí dos gastos com investimentos, dos gastos com salários e o gasto com os desvios e corrupção, enfim, tudo isso que a gente já ouve falar há muito tempo no Brasil, né, desde o descobrimento, né, até os dias atuais. E claro, né, tem que melhorar, tem que estabelecer mecanismos de controle, né, e claro que quanto melhor a gente for votando, né, elegendo pessoas sérias, a tendência é que isso melhora ao longo do tempo, né? Talvez ao longo dos séculos. Né? Outro fator que a gente precisa analisar, outro determinante, é a letra I, que é o investimento do governo. Tá? Então, um é o gasto e o outro é o investimento do governo. Tá? Então, a gente tem a letra I de investimento privado, o IP, e a gente tem o investimento do governo, o IG, tá? Para diferenciar os dois. Então, investimento do governo.
Que investimentos são esses, tá? Então, a gente vê algumas obras, por exemplo, BRs, né, ou RS aqui no Rio Grande do Sul, então, o governo federal e o governo do estado investindo em modal rodoviário, construção de pontes, portos, aeroportos, investimento em infraestrutura, educação, segurança, saúde, são as grandes áreas que, previstas na nossa Constituição, né, devem ser as áreas em que o governo destina os recursos que vieram da arrecadação, ou seja, dos tributos que a gente paga. Então, claro, a gente anota aqui que, né, se muito daquilo que a gente paga em termos de tributos vai para os gastos, o que sobra vai para o investimento. Quanto menos sobrar, menos vai ser investido, né, em infraestrutura, educação, segurança, enfim. Por isso se debate muito, né, na tal da reforma administrativa, que é uma das coisas que a gente ouve falar bastante, né? Reforma tributária, reforma administrativa, reforma política. São coisas muito importantes, porque tem relação direta com esses dois elementos, gastos e investimentos. Se a gente fala em reforma administrativa, a gente está falando de diminuir o número de partidos, né, de privatizar, né, muitas estatais, né, e diminuir o gasto do governo. Isso vai para a iniciativa privada, né, e aí sobra mais recursos para o governo investir, porque está gastando menos com esses elementos. Tá? Então tem uma relação direta entre os dois aqui. Mais o item aí que compõe o nosso cálculo do PIB é as determinantes de constantes externas, né? O X menos M. Tá? Esse X menos M é a relação de entrada e saída de capitais. Né? Então, entradas menos saídas de capitais, investimentos, enfim. Tem relação direta com a balança comercial. Né? Claro que, tendo atenção a isso, balança comercial é um balanço, né? Bom, tudo que entra está num prato da balança, tudo que sai está no outro prato. Então, quando entra riqueza no país, entra capital, dinheiro, investimento, essa nossa balança, né, representa mais recurso entrando. Né? E se eu tenho menos recursos saindo, na relação entrada-saída, eu tenho um ganho. Né? Entrou mais capital de fora e saiu menos capital, né? Comprando coisas do exterior, por exemplo. Isso é um aspecto positivo, né? Fica mais recurso no país. Quando a gente tem a inversão dessa lógica, eu estou comprando mais de fora, importando, né? Enfim, ou levando mais capital para fora, porque as pessoas estão viajando e gastando mais recursos lá fora. Eu tenho inversão, sai mais recursos, né, entra menos, eu tenho um saldo negativo na balança comercial, ou seja, impacta o meu PIB. Saiu mais riqueza, né, do país, então vai decrementar o PIB nessa relação XM, entradas menos saídas, tá? Nós vimos que, além desse PIB, né, em geral, nós temos outras classificações possíveis, uma delas é o PIB nominal, tá? Que a gente viu que é calculado aos preços correntes, a gente considera os preços atuais da economia, mas a gente tem o PIB real, que é calculado aos preços constantes. Esse mais utilizado para análise de médio e longo prazo, né, para avaliação mais consistente, tá? Se utiliza o valor do PIB real, tá? Considerando as variações de consumo dos bens e serviços ao longo do ano, né, a variação dos preços ao longo do ano, e não olhando a foto final, né? Lá no final do ano, quanto é que estava a gasolina? Lá no final do ano, e a gente calcula o PIB. Não, né? Esse é o PIB nominal. O PIB real considera as médias variáveis dos preços de todos os bens e serviços da economia. Olá, bom dia. Tudo bem? Enfrentou a chuva, veio. Deu certo, deu certo. Tá. Estamos ao vivo em cores. Tá, tranquilo. Tá. Pessoal que está online aí quiser abrir a câmera para aparecer na foto, a diretora vai tirar foto de vocês. Se vocês não aparecerem aí, não vai surgir na foto. O Matheus levantou a mão. Quando tu fala no C ali, de consumo das famílias, é o consumo privado? Desculpa, Matheus, não consegui ouvir bem a tua pergunta. Quando tu fala de consumo das famílias, é a mesma coisa que consumo privado? Isso. O consumo das famílias é privado, né?
Quando a gente fala Ok. de consumo público ou gasto público, a gente está falando do gasto do Estado, município ou da União, tá? Pose? Ah, não acredito. É tranquilo. Viu? É legal. Exatamente. Para as empresas, para as famílias, para todo mundo, a economia é importante. Então, uma excelente aula aí, professora, aluno. Tá. Muito obrigado pela visita, fique sempre à vontade. Sempre convidada. Muito bem. Então a gente já viu, né? A pergunta agora final do colega ali foi a diferença entre o consumo privado e o consumo público, né? O consumo das famílias é o consumo privado, né? O consumo das empresas também é consumo privado, né? Em relação a isso, né? Então, diferença entre o público e o privado, né? O público é o consumo do Estado, né? Aquilo, o gasto que o Estado realiza, né? A gente fala Estado, a gente fala no geral, né? União, municípios, né? E governos estaduais. Então tá aí a nossa fórmula, né? As variáveis, as determinantes que a gente recém viu, né? Então cada uma dessas letras tem significados que a gente acabou de conversar. Tá aqui no quadro, né? Mas para quem está no online, né? Aqui embaixo está de novo ali as siglas, né? E a significação delas, né? O X menos M, as entradas menos as saídas, né? As exportações menos as importações. Então é o X menos M, né? A exportação é a entrada. Mas exportação é entrada? Exportação não é vender produtos para fora? Olha a lógica. Se eu vendi produtos para fora, o que aconteceu com o capital? Entrou no país, né? Por isso é entrada menos saída, né? O X menos o M. O M é o volume de importações. Não, mas importação não é que entra no país, entra o produto. Mas o que aconteceu com o capital? Foi para fora, né? Eu comprei de um outro país. Por isso tem essa lógica do X menos M, as entradas menos as saídas, que é a nossa balança comercial, né? Que impacta tanto a nossa economia. Então, os outros elementos, né? Soma-se e diminui ali esse elemento que é as importações, tá? Dá o nosso PIB geral aí da economia. Mas não se preocupem, tá? Para a gente entender essa lógica, não vai ter cálculo. Mas podia ter simples esse cálculo do PIB aí, né? Podia cair numa prova, não podia? Quem sabe? Vamos pensar nisso. Se vocês trouxerem chocolate, a gente põe coisa fácil na prova. Mas se não trouxer chocolate, fica bem difícil. Quase impossível de passar. Então tem que trazer chocolate. Bem, já passou a Páscoa, mas ainda é tempo. Não, chocolate. Achocolatado não vale. Não vem com Italac, né? Essas coisas assim, né? Nescau, Toddy. Não, chocolate, chocolate. Pode ser até em pó, mas tem que ser cacau 100%. A gente aceita também. Muito bem. E, em relação ao PIB, nós temos o Produto Nacional Bruto, tá? Que é uma outra sigla. Ele vai um pouquinho além nessa relação, porque, considerando toda a riqueza do país, essas determinantes, a gente faz uma relação, tá? Com a renda líquida recebida do exterior e a renda líquida enviada, né, para o exterior, tá? Renda líquida enviada ou emitida para o exterior, menos, mais a renda líquida recebida. Tá? Esse é o Produto Nacional Bruto, que considera, então, essas relações de entrada e saída, tá? Desses capitais. Que vai para além da balança comercial, daquela relação de compra e venda. A gente pode pensar, mas lá no PIB já não tem isso? O X menos M já não é entrada menos, mas das importações e exportações, né? Aqui, quando a gente diz renda líquida recebida e renda líquida enviada, significa que a gente vai considerar também os investimentos privados. Porque entra capital não só quando eu exporto. Quando os investidores, empresas ou países aportam recursos, né? Comprando, por exemplo, ações na nossa bolsa de valores. Então, eu não comprei
um bem, um serviço, né? Não fiz uma importação lá, a Alemanha não importou e eu exportei, né? Entrou capital sem relação comercial. Eu fui lá e comprei ações, por exemplo, do Banrisul. Eu sou, né, um fundo de pensão americano e aportei capital, então entrou dinheiro no país, né? Então, por isso, o PNB considera essas relações também, tá? O Produto Nacional Bruto considera esses capitais que entram e saem, independente de uma relação comercial. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, foi real, né? Se não me engano, esse fundo americano comprou algo em torno de 15% a 20%, né, das ações do Banrisul, né, na Bolsa de Valores. Então, entrou capital, uma soma considerável, uns milhões de reais, né, para comprar as ações do Banrisul, se não me engano, que está em torno de R$17, né, cada ação, e eles entraram com esse capital. Então, muitas empresas, né, fundos de pensões ou grupos de investidores externos compram ações brasileiras, sobretudo neste momento agora de crise. Por quê? Está bem baratinho. Tá? Quando terminar a crise, o que vai acontecer com as ações? Sobe, algumas vai para a lua o preço. Então, quem comprou milhões ou bilhões em ações que estavam baratinho, quando a economia voltar, vai ganhar muito e muito mais, né? Então, empresas aéreas, por exemplo, né? Se a gente for pegar ações da Gol, da Latam, né? Da Azul, tá baratinho, tá? De 17 a 25 reais, mais ou menos, cada ação. Fora da crise, quanto é que eram essas ações? 48, 50, 60, 70 reais. Então, se eu comprar uma a 25 e ela for para 50, eu ganhei o dobro. 100%. Né? Então, se eu investir 1 milhão e ganhar 100%, eu vou ter 2 milhões, né, em ações. Claro que o investidor de longo prazo, né, não precisa desse recurso, né? Não é que nem nós, assalariados, né? Se esse dinheirinho, né, diminuir agora a cotação e eu precisar dele, eu vou perder dinheiro. Mas o investidor, né, ele não vai vender na baixa, ele vai esperar subir. Então, posso comprar 25 agora, cair para 23, 20, 18, 17, 15. Ele não se preocupa. Ele está esperando daqui a 2 anos, né, quando acabar toda essa crise, essa ação for para 50. Então, essa variação agora para baixo, para cima, está no preço. Né? E esse recurso está entrando, né? Sempre que a economia dá sinais futuros de melhora. Diz, a crise vai acabar, vai estar todo mundo vacinado até dezembro, 2022 a economia começa a trabalhar, 2023 vai estar bombando. É lá em 2023 que ele se preocupa. Então é lá que eu vou vender essas ações que eu comprei agora baratinho. E o produto interno bruto sofre as consequências, né, desse pensamento futuro. Então nosso produto interno bruto, nosso produto nacional bruto, agora está baixinho, né? Está melhorando um pouco, mas lá em 2023 pode estar lá em cima, né? Claro que, em se tratando de investimento, nada é 100% seguro, principalmente, né, em renda variável. Então, posso comprar, né, várias ações de várias empresas, algumas caírem, outras subirem. Lá em 2023, muitas estarem bombando, mas outras terem quebrado. Né? Então, tudo, né, é uma análise que se faz, né, de uma projeção futura. Tá? E isso impacta o nosso produto nacional bruto. Se a expectativa for de queda ainda acentuada dessas ações, dessas empresas, ainda para 2023, por exemplo, esse recurso não vem agora. Né? Não vão comprar ações, não vai entrar esse capital no nosso PIB, então, né, não vai ter uma alta do PIB, né, logo a seguir, daqui a 6 meses, 1 ano, por exemplo, nessa expectativa futura. Tá? Então, expectativa também é uma coisa que impacta a economia e impacta o nosso PIB. Tá? Em geral, esses aportes de recursos que vêm do exterior trabalham com expectativas. O investidor nacional também trabalha com essas expectativas. Tá? E não vai comprar quando já subiu, né? Tem que ter comprado antes. Né? Que é uma coisa que geralmente o investidor novato faz, né? Puxa, caiu agora, né? Estou perdendo dinheiro, não vou comprar. Aí quando sobe, está valorizando, agora compra. Ou seja, ele compra na alta e vende na baixa. Compra na alta e vende na baixa, dá problema. Tá? E claro que o investidor tem que saber esperar o momento certo, né? Jennifer conectando, bom dia. E claro que a gente vai aprofundar esse assunto, né, na próxima aula, que a gente trata, né, desses elementos de investimento também, tá? O PIB per capita é aquele em que a gente considera, então, toda a riqueza da nação dividido pelo número de habitantes dessa nação. O nosso N aqui, né, é o número de pessoas no país. Né? Então, a gente pega toda a riqueza e divide pelo número de habitantes, né, no país, e nós temos uma
né, um PIB per capita, né, o PIB dividido entre os indivíduos. Se eu pegar toda a riqueza e dividir pelo número de pessoas, quanto é que daria para cada pessoa? Né, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais. Isso condiz com a riqueza do país. Tá? Esse é o PIB per capita, PIB dividido por N, tá, pelo número de pessoas. Bom, para que o país tenha esse controle do PIB, desses intervenientes ou determinantes que a gente viu que fazem parte do PIB, né? Investimento privado, investimento público, gasto público, né? Renda das famílias, capital que entra, capital que sai do país através de investimentos ou da balança comercial, né? Compra de bens e serviços no país, a gente precisa, é claro, observar, né, algumas metas dentro da economia. Uma delas é o nível de emprego. Tá? Quando o nível de emprego está alto, é claro que isso é positivo para a economia. Tem mais pessoas com renda. Independente do nível de renda, tá? Tem mais pessoas com renda. Quando eu tenho nível de emprego alto, então, tendência, tá? O consumo também é leve. Tem mais renda na mão das pessoas, as pessoas estão consumindo mais. Bens, serviços, produtos. É aquele ciclo, é o ciclo virtuoso, né? Isso vai, na ponta final aqui, automaticamente gerar mais emprego. Tem mais consumo, o que a indústria pensa? Opa, vou aumentar meu nível de produção. Se eu aumento meu nível de produção, tem que contratar mais gente, abrir uma nova linha de produção, né? Botar uma fábrica a mais em algum outro lugar. Né? Se eu estou contratando mais gente, mais renda de novo, mais consumo, ciclo virtuoso, gerando mais emprego. Então, é um ciclo muito positivo, muito virtuoso, quando a gente tem níveis de empregos elevados. O contrário também é verdadeiro. Se o meu nível de emprego cai, o consumo cai, e o ciclo virtuoso, né, se inverte. Eu tenho, né, redução do nível de emprego. Muitas vezes as empresas fecham algumas fábricas, né, algumas lojas fecham algumas unidades filiais, porque não está vendendo mais, não está compensando, né, manter aqueles empregos, né, ou manter aquele nível, né, de produção. Tá? Então, nível de emprego é um item extremamente importante e é uma meta macroeconômica. Manter o controle do nível de emprego e ter políticas, né, que possam estimular a existência das empresas, a manutenção dessas empresas no país e a atratividade do país para a chegada de mais empresas. Quanto mais empresa tiver, mais emprego, mais geração de renda. Claro que aí tem que ser atrativo para as empresas, né, estarem naquele país, ampliarem seu parque produtivo, né? Então tem que ter um estímulo. Ter empresa é bom e as empresas têm que ter capacidade, né, para gerar essa riqueza. Ou seja, a gente tem que regulamentar as coisas, né? Tributação muito alta para as empresas. Vale a pena? Claro que não, né? Quanto menos tributação tiver, mais recurso ela tem para investir. Porque a ideia de uma empresa é gerar lucro. E para gerar lucro, ela vai empregar gente. Quanto mais eu tributar, menos capacidade de gerar emprego ela tem. Aí diz, mas o tributo vai para o Estado. E aí depois esse recurso que o Estado fica na mão vem para o cidadão de volta. O que acontece? Vai fazer mais concurso público, pagar mais salário para mais gente. Né? Vai fazer algum outro desvio, superfaturamento, né? Leite condensado a R$80, o STF comprando lagosta. O que vai acontecer com esse recurso? Bom, claro que para nós, a nossa visão de cidadão, é melhor que vá menos tributação, né, para o Estado, município, né, União, que fique na mão das empresas, que vão aplicar isso, né, na produção de bens e serviços, porque a ideia deles é gerar lucro. E quem gera lucro, quem empregar gente para gerar mais lucro. É o ciclo virtuoso. Então é claro que é mais vantajoso, né, que as empresas sejam menos tributadas, seja mais fácil para elas trabalhar, e seja menos difícil, né, pensar assim, vou abrir uma empresa, porque vai dar lucro. Não vou abrir uma empresa, mas tem tanta dificuldade, tanta burocracia que não vale a pena. E aí a gente tem um impacto negativo para todos nós, né, na economia, porque não vem esse ciclo virtuoso.
Estabilidade dos preços. Também é de extrema importância que haja uma estabilidade pela previsibilidade, né, e pela manutenção da capacidade do poder aquisitivo das pessoas e das próprias empresas. Não é muito bom quando a gente tem lá no final do mês, né, a nossa receita na conta, né, que é o nosso salário, e a gente vai fazer as nossas compras, né, e aquilo que a gente recebe dá para fazer a mesma compra que a gente fez no mês anterior, ou mais ainda, é ótimo. Agora, quando isso se inverte, não tem essa estabilidade, a gente recebe aquele valor, que tende a ser constante ao longo do ano, né? Uma vez por ano tem uma atualização inflacionária, e a gente vai no supermercado, opa, eu já comprei menos do que o mês anterior. No próximo mês, um pouco menos do que o mês anterior. Não tem estabilidade no preço, né? Daqui a pouco o tomate está R$ 1,99 o quilo, daqui a pouco está R$ 2,99, daqui a pouco está R$ 5,99, daqui a pouco está R$ 15. O que aconteceu com a minha capacidade de comprar tomate? Diminuiu. Isso distribuído em todos os elementos da economia, né? É uma instabilidade dos preços, é o processo inflacionário. Isso não é bom. Diminuir o poder aquisitivo da população não é bom. Por quê? Se eu compro menos, o que a indústria faz? Produz menos. Se eu produzo menos, eu emprego menos. Ciclo negativo. Se o preço está estável ou está melhorando, né, para o consumidor, essa relação, tanto melhor, ciclo virtuoso. Distribuição de renda socialmente justa. Tá? Então, a gente pode ter, sim, um país muito rico, mas essa riqueza está na mão de poucas pessoas, né? E boa parte, ou a grande maioria da população, tem a menor capacidade de compra de riqueza. Vocês devem já ter ouvido falar em algum momento do Vilfredo Pareto. Ele é um economista italiano que fez a seguinte distribuição lógica, né, estudando a economia da Itália, e depois isso foi extrapolado para as economias do mundo. Ele disse que 80%, em média, tá, da riqueza da nação ou de um país está na mão de 20% apenas das pessoas. E, portanto, pela lógica, apenas 20% da riqueza se distribui em 80% das pessoas no país. E esse estudo que ele fez, né, depois se identificou que é mais ou menos essa média que acontece com países em desequilíbrio na distribuição da renda das nações, principalmente países subdesenvolvidos. Então, o Brasil, um país subdesenvolvido, tem desequilíbrio de renda? Tem, né? 80% da riqueza do país está na mão de 20% apenas das pessoas, e 20% da riqueza está distribuída entre nós, né? Os 80%. Então, por isso tem gente muito, muito rica e gente muito, muito pobre. Né? Então, se a gente for fazer uma comparação, né, de um país subdesenvolvido com um país desenvolvido, a renda média do brasileiro, né, é menor que o salário mínimo desses 80% aqui. Porque a gente pensa, tá, mas aqui no sul, no sudeste, a renda é relativamente alta, né? Mas se a gente for pegar, né, centro-oeste, norte, nordeste, né, muita gente não tem salário, não tem renda, e muitos dependem, né, do auxílio do governo, Bolsa Família, entre outras coisas, que é menor que o salário mínimo. E na média nacional aí, a gente está, né, um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima do salário mínimo em média de renda, do salário mínimo, tá? Então, se a gente pôr numa média de 1.200, não está nem 1.200 ainda, né? Se a gente converter isso para dólar, quantos dólares daria? Né? Em torno de R$5, mais ou menos, o dólar. Às vezes um pouquinho, 5,20, 5,30, às vezes 5, mas na média, se pegar os 1.200, quanto é que daria? Menos de 300 dólares. Menos de 300 dólares. Qual é a média da renda nos Estados Unidos? 5.000 dólares. Aqui, média, 300 dólares. Estados Unidos,
média $5.000. Esse é um ponto da diferença de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Você tem muita gente querendo ir para os Estados Unidos, né? Ou para os outros países desenvolvidos, como Suécia, né? Alemanha, né? E outros. Olha só outra diferença. Tem essa diferença de renda. Mas tu vai comprar um McDonald's aqui, né? Vai no shopping ali, quanto é que tu vai pagar no Big Mac? Em torno de R$30, né? Refri, mais a batatinha, R$30, né? Bom, para mim, que numa média nacional, né, tem uma renda que é inferior, né, ao salário mínimo nacional, isso tem um peso, né? Agora, lá nos Estados Unidos, né, com a média de $5.000 de renda, né, eu vou no McDonald's, quanto é que é o Big Mac? $3. Por que é tão barato lá e tão caro aqui? Porque tem a diferença de moeda, né, tem a diferença de nível de renda. Porque lá fazer, né, a empresa funcionar tem muito menos tributação. Aqui a empresa vai pagar 70%, 60% de tributos. Lá eles vão pagar 20%, né? Olha a diferença. O produto sai mais barato, vende muito mais, a indústria é muito mais forte. Né? E aqui nós temos esses problemas que precisam ser resolvidos. Né? Então, o crescimento econômico depende dessa visão. Né? Eu tenho que liberar as empresas para serem fortes, menos tributadas, e gerar mais emprego, mais renda, produzir os produtos mais baratos, que vão gerar automaticamente um consumo maior. Né? Isso vai acabar num ciclo virtuoso ao longo do tempo, aumentando a renda média nacional. Então, assim, a gente tributa as empresas, não pode produzir, porque tem que ficar com dinheiro para mim aqui para o Estado. Né? Esse dinheiro some, cai num buraco negro, um sumidouro, que a gente não sabe o que acontece. Né? E a gente fica com essa renda baixa, pouco consumo, indústria nacional fraca, né? E a gente não cresce, não evolui. Agora, os países que têm essa visão, né, mais adequada em relação ao estímulo da economia, né, deslancham. Né? Porque nasceram os dois filhos mais ou menos na mesma época, né? Brasil, a sua descoberta, né? América do Norte, a sua descoberta. Por que um seguia um caminho, outro? Era a visão das pessoas que comandavam, né, a nação, e que perdura, né, essas visões perduram até os dias atuais. Né? Então, aqui a gente tem fortemente essa ideia, né, que até hoje é presente. Né? Estado máximo. Né? Quanto mais eu arrecadar, né, Estado, município, União, melhor. E o que acontece com a nossa economia? A gente não deslancha, né? Quando consegue melhorar um pouco, daqui a pouco... Né? Agora, o que aconteceu, né, com essas outras economias que cresceram e têm uma renda média alta, né? O índice de felicidade geral da nação é muito maior. Né? Eles facilitaram a vida das empresas. Né? Gerar riqueza lá é muito bom. Né? Muita gente quer sair, né, de países subdesenvolvidos e ir para esses países desenvolvidos. Não acontece o contrário. Né? Não tem lá milhões de americanos loucos para vir para o Brasil, porque aqui é bom, né? Aqui tem o SUS. Né? Não. Eu quero ganhar R$5.000 lá nos Estados Unidos, que não tem SUS, porque eu pago pelo meu plano de saúde lá. E é barato. Né? Exatamente. Vai pagar quase 5 aqui, o litro do leite aqui, lá paga 1. Né? Então, claro, o nível é tão grande, né, que daqui a pouco uma mínima coisa que acontece de diferença eles já acham ruim, né? Mas sim, lá de repente o litro do combustível era $1, foi para 2, né? Mas aqui no Brasil foi de quanto, né? Considerando o nível de renda, né? Se foi de 3 para 7, né? O impacto é muito maior para nós do que para eles lá, né? Então isso é condizente, né, com esses parâmetros e metas de uma economia. A gente sabe disso? É legal. Uma coisa é saber e outra coisa é aplicar. Nós estudamos isso, né? Seja no curso técnico, no curso superior, né? Os economistas lá que fazem a graduação de economia. Aí depois vão pro mundo político. Os políticos sabem disso? Sabem também.
Por que não fazem? Aí depende dos políticos que a gente está elegendo, né? O interesse, né, do mundo político, né? E sempre tem essa relação, né? Política e economia. A gente falou lá no início, né, na primeira aula. Então, se o mundo político, né, pensa, bom, é bom ter recurso para mim, né? É bom para mim, o meu. Se a gente elege essa mentalidade, é claro que o caminho vai ser esse. Tem que eleger uma outra mentalidade, né? Então, parar de pensar em direita, esquerda, né? Ideologia isso, ideologia daquilo. Vamos pensar no futuro da nação, para longos prazos, para que dá 50, 100 anos, o que a gente quer do país. Vamos votar em quem pensa, né, nesse tipo de desenvolvimento, independente das ideologias. Né? Hã? Por isso que a gente tem que votar no maior número de pessoas que pensem no jeito certo. Pense que nem o povo, entendeu? O que tu quer? Tu quer trabalhar, ter uma boa renda, tu quer ter condições de dar uma boa saúde, educação para tua família, para teus filhos, enfim, tu quer crescer, conquistar tuas coisas, vai votar em gente que vai te proporcionar essa linha de pensamento. Se tu votar em gente que pensa o contrário, né, em ideologias mirabolantes e parará, o que vai acontecer? Esses parâmetros aqui não vão ser considerados. Vai continuar pensando em estado máximo, né, em reter o recurso para si, para depois ele distribuir para quem ele imagina que merece. Né? E a gente continua com esse pensamento subdesenvolvido, com a riqueza em 80%, né, da riqueza na mão de apenas 20% das pessoas. A gente pode pensar num país subdesenvolvido, quem são esses 20% das pessoas que têm 80% da riqueza? Vai ver se boa parte deles não está no mundo político. Exatamente. Exatamente. Exatamente, né? Então, a ideologia para o país é uma coisa, para, né, viver a felicidade é fora. Nesses capitalistas, né, estão, enfim, ditos, né, ruins, né, mas todo mundo viaja para lá, quer ter seu iPhone, enfim, poder fazer viagem internacional, né? E aí no Brasil a gente fica discutindo ideologias as mais malucas, mas não pensa no que de fato importa, né? Isso aqui fica para depois, tá? Enquanto a gente não sair dessa mentalidade subdesenvolvida, né, a gente não vai desfazer esse desequilíbrio, né? O mundo político influencia a economia. Então não tem outro jeito. Tem que mudar essa mentalidade política para a nossa economia fluir e sim, né, a gente ter, né, como indivíduo, como famílias, né, melhor qualidade de vida, porque a riqueza vai ser distribuída melhor, né, entre todos quando a iniciativa for essa, tá? Então, claro, né, cabe aí, né, aos cidadãos do país, né, fazer essa mudança com seus representantes, né? Não tem outro jeito, né? Mas, de tanto sofrer, a gente aprende, né, a tomar o remédio certo, né? Então, alguns instrumentos que existem na economia para fazer, né, essas metas acontecerem, tá? Um dos instrumentos é a política fiscal. Então, ela se relaciona à arrecadação de tributos, tá? Então, claro que é importante ter uma regra legal de como funciona essa arrecadação de tributos. Essa arrecadação só não pode ser predatória, senão a gente cai no desequilíbrio que a gente comentou agora, né? Mas deve existir uma política fiscal, né, determinando, né, quais são os impostos vigentes no país, o nível percentual desses impostos, quem pode cobrar, o que vai ser feito com esses impostos. É a nossa política fiscal, né, da qual boa parte, né, está sendo reformada por agora, deve estar entrando aí uma reforma tributária, né, para acontecer, né? Vocês devem estar ouvindo o noticiário aí, né? Já foi aprovada no Senado, vai para a Câmara dos Deputados agora ser debatida, receber emendas, né? Aprova-se, não aprova-se, e entra em vigor essa mudança, né, na política fiscal e econômica do país, né, que tende a trazer algum tipo de melhoria. A política monetária, tá? Também é uma regulação feita pelo Estado, né, pelo governo, né? Por exemplo, o número de moedas emitidas, isso pode gerar uma inflação de moeda, então o país não pode ficar emitindo moeda aleatoriamente, né? Ele faz isso quando necessário, para regular os preços. Nós temos a política cambial também, né? Trata-se aí da taxa de câmbio. Então, o Brasil, nos dias atuais, isso no passado não tinha, a gente sofria muito impacto, né, da entrada de moedas estrangeiras no país, por exemplo, né? Desvalorizava muito a nossa moeda nacional,
a gente não tinha reservas cambiais. Hoje em dia, uma das políticas cambiais do país é ter alguns milhões, né, de reserva em moedas estrangeiras. Né? Tem reserva, né, em dólar, em ien, né, em outras moedas, porque se houver uma descompensação, saída dessas moedas do Brasil, o que acontece com o dólar? Estoura. E o que o país faz como uma forma, né, de tentar, né, equilibrar e não deixar esse câmbio estourar? Leiloa a moeda. Então, eu tenho reserva lá de trilhões de dólares. Né? E está saindo, né, dinheiro, né, estrangeiro do país, está saindo dólar, o investidor está saindo. Né? O que acontece com o dólar? Oferta e demanda. Lembrem da lei de oferta e demanda? Se eu tenho demanda por essa moeda e não tem essa moeda no país, o que acontece com ela? O preço sobe. Então, o dólar estava a 4,80, foi para 5, 5,30, 5,70. O que o Banco Central faz para evitar que ela chegue a 6, 7, 8, 9, 10? Ele começa a leiloar as suas reservas, ou seja, eu começo a ofertar no mercado o dólar a 4,50. Então, estava lá 5,70, estou ofertando a 4,50, então, oferta e demanda, né? Estou ofertando mais barato e eu vou regular esse preço. Estava 5,70, foi para 5,50, 5,30, 5,20. Chegou num preço que ele considera adequado, né? Suspende o leilão, fica ali no 5,20, daqui a pouco sobe de novo, desce um pouquinho. Se acontecer mais saída de capital, ele vai lá, leiloa mais um pouco. Então é importante, né? É uma política importante do país para tentar regular, né, essa disparidade das moedas. Tá? E claro, o que impacta a todos nós, né? O nosso bolso. Né? Há pouco a gente comentou do combustível, né? Ele é determinado por preço internacional, é dado em dólar. E se essa variação, né, é muito grande, isso impacta lá na hora que a gente vai abastecer, né, o carro, por exemplo. Né? Impacta também o gás de cozinha, né, o gás natural, né, que é utilizado pela indústria para produzir muitas coisas. Então, tem vários impactos quando isso acontece na economia. Tá? E, claro, tem a política de renda, né, que é a busca de manter o poder aquisitivo da população. Tá? Então, a política de renda não necessariamente é aumentar salários, né, mas garantir que não haja também aumento de preço, porque a política de renda é manter o poder aquisitivo. Se eu controlo a inflação, eu também estou mantendo o poder aquisitivo. Né? Então, se eu mantenho o mesmo nível de renda e os preços caem, aumentou a capacidade de compra. Então, é um outro elemento, né, que pode trazer aumento de poder aquisitivo. Então, se eu atualizo o salário mínimo mais R$50, mas o preço da cesta básica cai 100, eu tive um ganho de poder aquisitivo de R$150. Né? Então, sim, né, pode ser muito interessante, né, fazer esse controle, não deixar a inflação disparar, porque a gente mantém o poder aquisitivo ou amplia esse poder aquisitivo. Tá? Bom, na nossa análise macroeconômica, nós temos alguns mercados que são influenciados, né, por todos esses fatores, alguns mais, alguns menos, mas todos são influenciados. A gente tem o mercado de bens e serviços, onde a gente tem em bens, né, a indústria e o comércio. Esses são, então, consumidos pelos cidadãos do país, que o nível de consumo é determinado pelo nível de renda. Né? A gente tem o mercado de trabalho, onde tem a oferta, né, e demanda de mão de obra. É claro que quando há muita oferta de mão de obra, né, e pouca demanda, o nível de renda tende a diminuir. O contrário é verdadeiro. Quando a gente tem muita demanda de mão de obra e pouca oferta de mão de obra, né, a gente tende a ir para o nível de plano de emprego e a quantidade de benefícios que as empresas tendem a ofertar, o nível de salário que as empresas tendem a ofertar tende a ser maior. Nós temos o mercado monetário, que é oferta e demanda de moeda, que impacta muito, né, essa relação cambial que a gente acabou de exemplificar, né, pela lei de oferta e demanda. Quando eu tenho mais moeda, né, e menos demanda, aquela moeda fica mais fraca. Né? Agora, quando eu tenho muita demanda por aquela moeda e menos oferta, aquela moeda fica mais forte, ou seja, o seu preço de referência aumenta. Tá? Dólar, marco, euro, né, ien e assim por diante. Mercado de títulos, né? Então, oferta e demanda de títulos. A gente pode citar como, por exemplo, os títulos do Tesouro, né? Tesouro Nacional. Então, o governo faz oferta de títulos, tendo demanda ou não demanda, né? O quanto se paga pela face do título, né, varia também.
tá? Em geral, isso pode ser mais ou menos atrativo para o investidor, porque neste momento, nossa taxa de inflação está em 7% ao ano. Tá? Eu emito um título para captar recurso e ter dinheiro para investir, por exemplo, no país. Né? Então, eu vou emitir esse título dizendo assim, eu pago 10% ao ano mais IPCA. Isso é atrativo ou não para o investidor? Ele vai analisar, né? Olhar as ações, os fundos imobiliários, o CDB, RDB, LCA, LCI, crédito de renda imobiliária. Comparando com tudo, isso aqui é muito atrativo. 10% mais IPCA vai me dar 17%. Mas o título emitido pelo Tesouro Nacional tem prazo para a gente poder resgatar. Não é liquidez diária, não é liquidez imediata. Então, esse título é para 2035. Então, tu vai ter 17% ao ano, mas você vai poder resgatar esse valor só lá no vencimento do título. Tá? Esse é o mercado de títulos, tá? E, claro, a gente tem o mercado de divisas, né? Oferta de divisas e demanda de divisas, que são, então, outras formas, né, na economia que tem para captação desses recursos, né, e destinação dos recursos através de outros tipos, né, de investimentos em que entram divisas para o país. Tá? Entrada e saída de divisas. Inflação. O que vocês acham, gente? Inflação é bom ou ruim? Se ela está alta é ruim, né? É isso aí. Então depende, né? É ruim quando está alta, mas quando está baixa é bom. Então, quando a gente fala de inflação, depende, né? Que nível que ela vai estar. É bem isso que a Natália falou mesmo. Vamos ver se tem alguma pergunta no chat. Giovana tinha colocado antes lá. Faz tempo, Giovana, agora que eu vi aqui. Plano de saúde nos Estados Unidos é barato? É barato. Frente ao nível de renda. Para quem ganha 10 mil, pagar $300, né? 10 mil dólares para quem paga $300 é muito barato. Para nós aqui é muito caro. Depende do nível de renda. Então é sempre muito relativo. As coisas não são absolutas. Né? A inflação também cai nessa mesma relatividade, né? Então depende. A inflação é boa ou ruim? Se a gente falar só a palavra, né? A gente tem que dizer depende. Vai depender, tá? No nível em que essa inflação se encontra, né? Se essa inflação está gerando, né, mais renda e mais produção, ela está gerando redução do poder aquisitivo. Porque a inflação ela tem um nível positivo. Aquele nível em que, o preço subiu um pouco, vale a pena produzir mais, né? Isso vai me gerar mais receita. A inflação está demais, o poder aquisitivo não aguenta. Então, não adianta eu produzir mais, porque não vai vender. Então, tem um nível positivo de inflação. Por isso, a gente vê bastante falar na TV, né, o centro da meta da inflação, né, top-down, ou seja, né, o topo, né, e o limite inferior. Então, né, o centro da inflação, se muito não me engano, hoje está em 4,5%. Né? E aí a gente tem o topo, né, e a baixa, o nível, né, de inflação. Se não me engano, o topo é 6,5%, né, e a baixa é 2,5%. Por que tem um limite inferior? Não seria bom ter inflação zero ou inflação decrescente? Claro que não, né? Porque a inflação zero ou abaixo, né, do topo inferior significa que a economia está parando. Quanto mais cai o preço, lei de oferta e demanda, quanto mais cai o preço, qual é o interesse de quem produzir? Cai junto. Se eu produzo menos, menos emprego. Se eu menos emprego, menos renda. Se menos renda, menos consumo. E aí entra um ciclo negativo na economia. Por isso, a gente precisa ter algum nível, né, de estímulo, né, ao funcionamento da economia. Por isso a inflação, a níveis controlados, é positivo. Tá? Agora, é claro, né, se ela fugir do topo da meta que foi traçado pela economia, ela for embora, né, for para 10%, 20%, 30% ao mês, não tem, né, interesse de produzir agora. Por quê? O preço está muito alto, não tem quem compre. Se não tem quem compre, não vai ter quem produza. Então, precisa estar regulado dentro de uma faixa aceitável para aquela economia,
considerando os seus fatores. Tá? Então, nós temos uma definição de inflação que é movimentos inflacionários são aumentos de preços contínuos. Esse aumento de preço contínuo, se o aumento de renda cresce numa proporção que supere esse aumento contínuo, isso é positivo para a economia, né? Agora, se há um aumento contínuo da inflação e a manutenção do nível de renda ou redução do nível de renda, isso é negativo. Então, de novo, depende do nível de renda. Tá? Muitas coisas dependem do nível de renda, né? Preço é muito relativo. Né? O que é barato para um pode ser caro para o outro, depende do nível de renda. Né? Então, um Mercedes é barato ou caro? Depende do nível de renda. Para um brasileiro, né, nível de renda médio é caro. Né? Para um americano pode ser muito barato. Né? Para um alemão pode ser muito barato. Né? Para um sueco pode ser muito barato. Porque o nível de renda lá é outro. Né? É caro para quem? É barato para quem? Depende do nível de renda, né, e do nível de inflação daquele país, né, do nível de preço daquela economia. Tá? Então, por isso a gente comentava antes, né, do comparativo entre as economias e os países, a gente citou o exemplo, né, do plano de saúde. Depende de qual economia a gente está falando, de que nível de renda a gente está falando. Tá? Então, o que é caro para uns não é caro para outros por causa do nível de renda. Tá? E o que impacta o nível de renda, um dos elementos é a inflação. A sensação, né, de renda, aquele poder aquisitivo. Tá? Muito bem. Nós temos algumas classificações para a inflação. A gente tem a chamada inflação de demanda, tá? Que é o excesso de demanda que leva à elevação de preços naquela economia. Então, nós temos lá uma determinada quantidade de produção de tomate. Tá? Para esse nível de produção e de consumo, o preço do tomate é 1, né? E na última vez que a gente viu, ele subiu 1,5%. Mas as pessoas começaram a adorar tomate agora. Eu amo tomate, né? Eu, no café da manhã, como tomate, no almoço, como tomate, né? Eu não vou pedir, eu vou comprar tomate, vou comer tomate, né? E aí, a demanda por tomate aumenta muito. O que vai acontecer com o preço do tomate? Vai subir. Vai lá para, né, mais 13,5%. E assim vai. Daqui a pouco o tomate está R$15 o quilo. Tem muita gente querendo e a produção é menor. Então a demanda é mais alta. Essa é a inflação de demanda que acontece pelo consumo. Tá? Se ela se mantém dentro de níveis equilibrados, é positivo, né? Significa que as pessoas estão comprando mais porque tem mais renda. Né? Do arroz. Uhum. Exatamente. Exatamente. E aconteceu, né, um boom. Sempre que aumenta a demanda e a produção se mantém, aumenta o preço. Né? Não era uma coisa do tipo, a gente teve um problema ambiental, né? Não choveu, a lavoura de arroz, né, diminuiu a produção e o consumo se manteve e aumentou o preço por isso. Não foi por causa da produção, foi por causa da demanda, né? Então, arroz foi a 25, uma época aconteceu o contrário, foi com feijão, aí foi por causa do problema na lavoura, né? O quilo do feijão subiu muito, né? Se vocês lembram aí, ia comprar feijão, tava lá R$15 o quilo, né? Do feijão. Isso, tio João era 15, R$9 era o mais barato, né? Então, inflação de demanda ocorre pelo consumo exacerbado daquele item, né? Ou de uma série de itens na economia. A gente tem também a inflação de custo, tá? A inflação de custo, ela ocorre, tá, pelo aumento dos custos de produção, ou seja, aquele que produz automaticamente repassa para o preço final do produto aquele aumento de custo. Então vamos de novo, por exemplo, do tomate. Só que agora, né, não tem essa demanda exacerbada. O tomate está lá muito bem, tranquilo, né, na lavoura do tomate. Né? E aí, quem compra os insumos, né, para a produção de tomate, né, vai lá comprar os seus insumos e está mais caro.
foi comprar adubo, os implementos agrícolas, está tudo mais caro, subiu o preço. Então ele cobrava um tanto pelo quilo de tomate, agora ele vai cobrar um tanto a mais, ele vai repassar esses custos para o preço, porque, eventualmente, né, a tendência é não diminuir a margem de lucro, mas sim repassar para o preço. Tá? Muitos empresários vão acabar, em função da competitividade do mercado, absorver, às vezes, um pouco, né, essa elevação dos insumos de produção, né, na sua margem, para representar menos impacto no preço e se manter mais competitivo no mercado. Aí é uma questão de microeconomia, né, interna da empresa. Tratando aqui de macroeconomia, se trata quando o empresário repassa para o preço final do produto os seus custos. Tá? Isso acontece muito, né? Sobretudo quando a gente está numa situação econômica em que a margem de lucro, né, das empresas já está muito estreita. Ela não vai segurar isso, né, diminuindo a sua margem. Ela vai automaticamente repassar para o preço, que é o que mais comumente acontece. Tá? Quem está online, quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Como é que tá para vocês? Vocês, gente, sobre a inflação, como é que tá? Para mim tá tranquilo. Legal. A Alessandra no chat colocou tranquilo. Anderson também. A Jéssica colocou tá tranquilo até agora. Legal, gente. Scarlett, tudo ok. Natiele também. Tudo certo. Então vamos adiante. Alguns efeitos da inflação. Já comentamos alguns deles, né? A redução do poder aquisitivo. Eu tenho um salário X, eu chego, né, para realizar minhas compras do mês lá e os preços estão mais elevados, obviamente eu compro menos, isso é a redução do poder aquisitivo. O balanço de pagamentos da economia fica desequilibrado. Então, por exemplo, né, uma alteração no preço, né, dos elementos importados naquela economia, né, em função da disparidade cambial, vai levar a uma inflação e, portanto, né, eu vou ter mais saída de capitais do que entrada. E agora o dólar está mais caro e eu tenho que pagar as matérias-primas que eu importei em dólar. Tá? Então, vai impactar. Tende a estimular as importações, em algum momento, sim, se a gente tiver uma inflação interna, né? Por exemplo, o meu fornecedor aqui no Brasil, para fazer essa cadeira aqui, agora os custos deles estão maiores, está me cobrando mais caro. Mas o preço internacional está mais baixo. Então, também tem essa relação, né, da inflação interna com os preços internacionais. Então, num outro racional, pode estimular a compra de produtos, por exemplo, da China, né, do Paraguai, são países que têm, né, nível de preços, em geral, mais baixos do que o nosso. Então, a gente pode correr o risco, por exemplo, como já aconteceu, com a elevação dos preços aí, né, de hortifrutis granjeiros, né, ou, né, de consumo de carne ou de grãos, né, da gente comprar, por exemplo, né, algum commodity como o milho da Argentina, porque a nossa produção de milho aqui nacional está muito cara, né? Então, empresas que produzem, né, derivados do milho podem comprar, né, desse mercado internacional, porque a inflação interna está mais alta e o produtor interno está sendo impactado por isso. Daniele levantou a mão, pode falar, Daniele. Uma dúvida, assim, ó, como o dólar está muito desvalorizado, o dólar não está muito valorizado e a nossa moeda está muito desvalorizada, o preço do dólar está muito alto. Então, exemplo, ir na fronteira, comprar perfumes, às vezes não vale a pena porque o dólar está muito alto. Então, significa que a gente está com uma inflação interna ou externa maior? A gente está com uma inflação interna maior. Porque o dólar está mais caro, né? Então, para ti, para o teu poder aquisitivo, representa esse preço ser um peso maior. Antes compraria mais perfumes do que tu compra agora, porque a tua renda nacional diminuiu em função da inflação, o dólar subiu, né? Então, para ti representa uma inflação maior, inflação de demanda. E o que seria exemplo de uma inflação externa maior? Então, a gente tem inflação interna maior ou menor, e a gente compara com os preços internacionais
que vai estimular ou não as importações. Ah, Porque tá. a inflação externa, né, é a inflação interna de cada país, né? É com relação à sua própria moeda, enfim. O que pode ser mais ou menos interessante é para nós em relação à nossa inflação interna, né? Se ela é maior ou menor, isso pode ser mais estimulante ou não estimulante à importação. Tá? Tá. Muito bem. E claro, né, causa impacto nas finanças públicas do governo, porque o governo também, né, tem contratos internacionais, né, e na relação de compras, né, que é feita internacionalmente, também há um impacto em relação a isso, né, o governo poderá ter mais ou menos poder de compra, né, como, por exemplo, aconteceu agora há pouco tempo aí, né, com respiradores, né, vacinas, medicamentos, né, luvas, máscaras, que a gente não tinha nacionalmente, precisava comprar de fora, né, e aí essa relação de moeda também impacta nisso, né? Então, quem é que já não ouviu falar vacina $10, vacina $15? É em dólar. Se tiver disparidade de moeda, né? É mais ou menos, né, impactante em relação ao quanto a gente vai despender de recursos, né? No caso, recursos governamentais, né? E vai ter um impacto nas finanças públicas. Né? Se o dólar tivesse mais barato, muito menos a gente teria pago, né, em moeda nacional para comprar, né, esses elementos. Mas serve para todos os outros elementos que são comprados, né, no exterior pelo país, tá? Pelos governos. Bom, nós temos a chamada curva Phillips, tá? Que relaciona a taxa de inflação com a taxa de desemprego. Como a gente falou, a inflação depende, né? Ela pode ser estimulante à economia, ou ela pode ser degradante para aquela economia. A inflação fora de controle é ruim, a inflação controlada é bom. Então, é isso que a curva Phillips demonstra, tá? Quando a gente tem uma inflação mais elevada, tende a taxa de desemprego cair. Mas tem que ter um limite para esse mais elevado, né? Quando a inflação ela cai demais, a taxa de desemprego aumenta. Porque se ela cai demais, né, há menos estímulo à economia. Então tem, né, um nível de controle. É daí, dessa lógica da curva Phillips, que vem essa ideia, né, de ter um centro de meta para a inflação, né, um valor máximo, um valor mínimo, justamente para a gente não ter os extremos, né, que acontecem na curva Phillips. Tá? Os extremos são danosos, né, o centro, o equilíbrio é melhor. Esse equilíbrio a gente vai ter o melhor nível de emprego e o melhor nível de produtos, né, preço de produtos na economia. Quando houver o máximo da inflação e o mínimo da inflação, esses extremos são ruins para a economia por motivos diferentes, tá? Na nossa economia, nós temos alguns índices utilizados, né, para medir a inflação dentro de determinados nichos econômicos, que são utilizados para atualizar os preços, né, atualizar salários, enfim, né, na nossa economia. Um deles é o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, tá? Geralmente utilizado para as negociações salariais, tá? Os sindicatos patronais, os sindicatos, né, dos empregados entram, né, num acordo utilizando o INPC como, né, meta para a atualização dos salários, tá? Nós temos o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é utilizado pelo Banco Central para medir a inflação do país, né? Pela inflação do consumo, tá? Então, nessa cesta, né, do IPCA, eles veem preços, por exemplo, né, de cesta básica, outros preços, né, consumidos na economia, para ver quanto é que, na média, subiu esse, né, combo de produtos que são consumidos pelas famílias no país, tá? Que dá o nosso IPCA. Que é esse, né, IPCA em geral, né, que a gente ouve falar bastante na economia, que tem o centro da meta em 4,5, né, o topo em 6,5, o mínimo em 2,5. E nós temos o IGP. Geralmente o IGP tem uma letrinha no final, né, IGPM, IGPDI, mas esse é o índice geral de preços, tá? Ele é utilizado para reajuste de tarifas públicas. Então, DMLU, por exemplo, né, utiliza, né, isso para atualizar o quanto ele cobra, né, na taxa de recolhimento do lixo. Tarifa de iluminação pública, né? Atualiza-se esse valor ano a ano e utiliza qual? O IGP para essa atualização, tá? Contratos de aluguel, geralmente utiliza o IGP, né? Faz a atualização anual
por esse item, tá? E os planos de saúde antigos utilizam esse fator, tá? O IGP. Bom, já estamos indo para o finalzinho, daqui a pouco já dá um intervalo, 15 minutinhos, não se preocupem, né? Se tiverem com fome, já vamos chegar lá. No Brasil, a partir da década de 50, a gente teve essa noção, né, do quão ruim é a inflação alta. Porque na década de 50, o Brasil gastou muito dinheiro investindo em infraestrutura, criando estatais, né, e se endividou muito. Né? Tirou Brasília não, tirou a capital nacional, né, do Rio de Janeiro, do Catete, lá para Brasília, construiu Brasília, ali gerou um baita endividamento, né, e todos os outros, né, investimentos em criação de Petrobras, Cidebrás, Eletrobras, todas as estatais, né, que foram criadas, né, e gerou um enorme gasto, né, com todo o funcionalismo público que entrou para a folha de pagamentos do governo, né, a criação dessas estatais, enfim. Era necessário naquele momento, né, mas hoje em dia já não tanto. Isso gerou endividamento e a inflação do país, depois da década de 50 até o início dos anos 90, né, foi assim algo extraordinário em termos de percentuais, né, chegando ali a 60% ao mês, né, chegando a quase 2.000% ao ano em alguns momentos. Tá? Muito danoso para nós, para a economia. Né? O povo sofria muito. Né? Acontecia o seguinte, recebeu hoje, se deixar para ir amanhã no supermercado, já perdeu automaticamente, né, 300, 500 reais do teu poder aquisitivo, para dar um exemplo atual. Né? Então, se tu não fosse no supermercado no mesmo dia que tu recebeu, né, tu já, né, podia ter um problema ali de não pagar alguma conta no mês, né, não conseguir fazer as suas compras do mês, porque não ia ter dinheiro para isso. Tá? Porque os preços subiram e a gente ia no supermercado, né, e tinha lá os remarcadores, né, tava lá marcando os preços, né, com uma maquininha, né, o dia inteiro ali, né? De manhã tinha um preço, de tarde tinha outro. Então, o que acontecia muito, né? Não é da época de vocês, né? O pessoal ia no supermercado e a pessoa estava ali marcando as maquininhas. Lá no final, ele não tinha marcado ainda. A pessoa ia correndo lá para pegar o preço antigo, né? Que representava ali uma diferença, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo atual, de 2, 3 reais no quilo do arroz, do feijão, na remarcação. Tá? E aí nós temos esses diferentes planos econômicos que aconteceram, né? Dessa época para cá, né? O intuito de controlar a inflação, porque a inflação descontrolada diminui o poder aquisitivo, tem todo aquele efeito danoso na nossa economia que a gente comentou. Um dos primeiros planos aqui foi o plano cruzado, na década de 86. Lá com 86, 87, 88, aqueles planos lá do Sarney, né? Quem estudou história vai lembrar, né? Vocês são muito jovens, não lembro dessa época, né? Não era ainda. Mas a inflação, em média, estava em 20% ao mês. Imagina o teu salário perdendo 20% de capacidade de compra. Todos os meses, menos 20%. Em 5 meses, tinha perdido 100% da capacidade de compra. Tá? Aí lançou-se o plano cruzado. Controlou a inflação, mas eram planos que não eram, né, para longo prazo, né? Eles tomavam algumas medidas, controlava a inflação durante algum tempo, mas logo ela voltava a subir. Então, menos de um ano, a inflação voltou a subir de novo para quase 40%. Aí veio o chamado plano Bresser, né? De novo, com algumas medidas para controlar a inflação. Tá? Durou pouco, né? Um ano e pouquinho, e foi de novo para quase 60% a inflação, e aí veio o plano verão. Né? Outro plano econômico para controlar os preços na economia. Medidas, né, completamente amalucadas, do tipo congela os preços, congela o salário, mas não tinha uma medida real para estimular a economia, estimular a indústria, né? Por isso esses planos não davam certo. Controla a inflação num período pequeno inicial, depois sobe de novo. Então subiu lá de novo para quase 100% ao ano, 90% do plano Collor 1. Tá? Tava lá em quase 90%. Aí fizeram um plano econômico, controlou por breves momentos a inflação lá, e logo em seguida teve que ter o plano Collor 2, e aí teve
né, aquele escândalo de corrupção lá no governo Collor, né, ele foi impeachmentado, assumiu Itamar Franco chamou Fernando Henrique Cardoso, né, um economista conhecido que, enfim, chamou outros, né, para junto com ele formularem o Plano Real, que foi o nosso último plano econômico, né, e que até o momento, né, controlou a nossa inflação, né, e está dando certo aí. Então, o Plano Real, né, quando foi lançado, a inflação estava de novo quase 60%, e aí ele desceu essa inflação para essas bases que a gente tem atualmente, né? 4,5%, 6,5%, 5,5%, 3%, 3,5% de inflação ao ano, né, lá desde 94 até os dias atuais. O Plano Real foi 100%? Não, né? Ficaram coisas a serem feitas, tá? Mas as bases foram estabelecidas. Se fosse sido 100%, né, a gente estava muito melhor hoje em dia. O que faltou, né? Reforma tributária, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma política, tudo isso que a gente ouve falar que ainda tem que fazer e está sendo discutido no Congresso, discutido no Senado, às vezes tranca, às vezes anda, às vezes para, mas são coisas que, né, precisavam para fortalecer aí o Plano Real, né, e fazer a nossa economia deslanchar de verdade, tá? Mas ele controlou a inflação, tá? E deixou esses pontos de interrogação para a economia melhorar. Ainda falta fazer, e a gente não fez ainda, né, enquanto nação, tá? Então tá aí os anos, né? O mais significativo deles vai ser sempre, né, o Plano Real. Todos os anteriores foram importantes, mas duraram pouco tempo. Vocês viram aqui, é de um ano para o outro, né, já não deu certo, vem outro plano, vem outro plano, vem outro plano, e cada plano foi trocando as moedas, né? Era cruzeiro, foi para cruzado 1, cruzado 2, né? E assim foi até lançar o Plano Real. O interessante é que no Plano Real, né, a gente teve uma paridade pela primeira vez, né, nessas décadas aí, entre a moeda nacional e o dólar. Um real era igual a um dólar. Né? E esse congelamento da moeda durou durante algum período para criar estabilidade. Né? Foi mais ou menos um ano e depois liberou. Por quê? Não tem como um país manter essa paridade com o dólar, porque, né, a gente não é, né, um país emissor de dólar. Né? Quem pode emitir o dólar? O Banco Central Americano. Então era uma bolha artificial, tá? Aí quando foi liberado, né, a economia voltou a funcionar normalmente e claro, naturalmente o real perdeu, né, poder aquisitivo, poder de compra frente ao mercado internacional, porque frente ao dólar, né, era uma moeda nova, né? O dólar já tem, né, séculos. Então, plano cruzado 1 e 2, lá com o Sarney, né? A ideia é romper o mecanismo de propagação da inflação. Mas olha os erros. Congelamento de preço, congelamento de salário. Bom, se congelou o preço, o produtor, bom, se o meu custo está aumentando, eu não posso aumentar o preço, não vale a pena produzir. Quebra a economia. Tá? Porque se está custando 10, eu tenho que vender por 7. Isso foi feito, né? Uma ideia mágica. Né? Não vai aumentar os preços, então, né? Porque se eu congelar os preços, claro, não vai ter inflação. O preço vai ser sempre o mesmo, né? Mas e o custo? Porque tem inflação de custo, né? E aí a inflação foi aí para quase 20%. No plano Bresser, meta principal, controlar a inflação, evitar a hiperinflação. Aí eles começaram a buscar outras coisas, tá? Redução de gastos do governo, taxa real de juros da economia, tá? Política cambial de desvalorização, política fiscal e monetária um pouco mais rigorosa. Mas ainda, né, com elevadas taxas de juros, né, na economia, que geravam um desequilíbrio, né, uma descompensação no quanto o dinheiro custava para ser obtido. Né? Nesse período aí, as pessoas, para comprar uma geladeira, tinham que fazer um financiamento, às vezes, de 24 meses, 36 meses. Tá, o nível de juros que era cobrado na economia. O plano deu certo? Não. Né? Quebrou de novo, foi para quase 40% ao mês. Plano verão. Nesse aí, a inflação foi 40%. 1988, um ano emblemático, né? O que aconteceu nesse ano aí, quem conhece a história? 1988. A Constituição.
Constituição, né? Olha a situação que estava o país, né? Crise, 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 inflação, 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 e o país parou, né? Foi constituída a Assembleia Constituinte para debater uma nova inflação, né? Uma nova Constituição, tá? E aí, no meio disso, o Plano Verão. O foco estava na nova Constituição. Não só se o plano para tentar controlar as coisas. Toda a situação desarmônica que acontecia naquele período, né? Também não deu certo o Plano Verão. E nesse, a inflação chegou a níveis, né, de quase 90% ao mês. Tá? Foi o pior momento inflacionário do país, né? Extrapolou aí 1000% ao ano de inflação. Tá? Veio o Plano Collor para puxar essa inflação para baixo, né? Que é o primeiro plano, né? O Plano Collor 1990. De novo, voltou aquelas ideias que não deram certo. Congelamento de preço. Então, a gente já sabe por que não deu certo, né? Congela, não vai subir a inflação, fica o mesmo preço, mas o custo aumenta, o produtor diminui a renda nacional. Isso não deu certo. Quebrou o país, tá? E aqui nesse Plano Collor, a gente tem que lembrar que ele teve 2 momentos, né? No segundo momento do Plano Collor, teve o congelamento da poupança. Caderneta de poupança, o dinheiro que as pessoas guardavam, né, no banco para ter o seu rendimento lá, foi congelado. Não é mais teu, agora é meu. Então aquele valor está lá, está congelado, eu peguei o teu dinheiro e vou pagar as contas públicas. Né? O salário dos funcionários, do público, né, e tudo, enfim. E quando der, eu te devolvo esse dinheiro. Isso foi congelamento. Então se tu tinha lá 10 mil reais, por exemplo, agora não é mais teu, é meu, e fica aí. O dia que eu puder, eu te pago de volta. Foi isso que aconteceu, né? Foi um dos motivos pelos quais, né, aquele governo também, né, quebrou. Não foi só a questão da corrupção e do impeachment do Collor, né? Essa questão do congelamento da poupança, né, acabou com o governo. E aí sim veio o Plano Real, e aí eles trouxeram outras bases, né, que equilibraram a economia, que foi o ajuste fiscal, a desindexação da economia e a política monetária restritiva, tá? Então, ajuste fiscal, né, regulou algumas taxas de juros na economia que antes, né, era completamente desregulado. Desindexação da economia em relação, né, aos preços praticados, enfim, né, em relação ao câmbio, a abertura da economia, que já começou lá no governo do Collor, né, a nossa economia era fechada, né, a gente vinha de um período longo, né, de país fechado, então não entrava, né, produtos de fora. Então, desindexar a economia significa que houve uma maior abertura, né, a gente começou a conhecer computador, né, já tinha no mundo lá fora que não tinha, né, porque a economia era fechada, a política monetária restritiva também, né? Então houve a liberação, né, da paridade do câmbio, por exemplo, com relação ao dólar, né? Essa restrição foi aberta e isso ajudou a regular, né, a nossa inflação e teve então uma estabilidade em relação a isso, tá? Vamos fazer um intervalo prometido, 15 minutos, tomar um café, fazer um lanche. 11h05 a gente retorna. Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada e aí exercícios, né, sobre esse conteúdo que a gente viu, tá? Logo em seguida, eu já posto aí no Classroom os slides e o vídeo. Dá para deixar, tranquilo. Isso. Certo, tem que trabalhar. Tá, tranquilo. Tá, certinho, tranquilo. Só que tá online, eu só fecho a câmera e o microfone agora durante o intervalo, tá? E abro de novo ali às 11h05, após o intervalo, para a gente fazer a nossa chamada, tá? Até daqui a pouquinho.